Gálatas capítulo 3, no versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Eu vou repetir esse último versículo 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Feche os seus olhos agora, pode fechar a sua Bíblia. Espírito de Deus, traga essa palavra para os dias atuais, para que aqui se levante, meu Pai, heróis da fé como Abraão, o pai da fé. No passado, o Senhor chamou, ele era único, ele não tinha exemplo. E da mesma forma, talvez, essa pessoa não tenha exemplo nenhum dentro de casa, na sociedade, na igreja, enfim, ela não tem exemplo, ela não tem um espelho, mas que o Senhor seja o espelho para ela, e que o Senhor possa fazer dela o exemplo aqui nesse lugar. E quem crê, diga amém. Veja um detalhe nessa palavra: os que têm fé. Os que têm fé não olham para os maus exemplos. Os que têm fé não ficam olhando para os que desanimaram, para os que caíram, os que fracassaram. No entanto, que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Como que uma pessoa vai viver pela fé olhando para o passado? Como que uma pessoa vai viver pela fé olhando para os problemas? No entanto, que a palavra de Deus manda você olhar para Abraão e manda olhar para Jesus, que foram pessoas que alcançaram, cumpriram a sua missão. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas elas não sabem o que fazer. O que você vai fazer? Seja como Abraão. Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Ele não focou nos problemas. Por quê? Ele não focou nos problemas porque o pai dele era um idólatra. O pai dele foi até a metade do caminho. Terá, o nome do pai dele, ficou na metade do caminho. O pai dele não cumpriu a missão. Então ele não tinha em quem se espelhar. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos testemunhos. Pessoas que conseguiram fazer da fraqueza uma força. Veja que Abraão aqui, no Novo Testamento, está falando: os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pessoal, Deus quer levantar no nosso meio, ainda mais agora nos últimos tempos, exemplos de fé. Quando a gente fala de Abraão, a gente fala, ele foi um exemplo de fé. Como que você vai ser exemplo de fé para a tua família se você não agir a fé? O primeiro a ser atacado é você. Como que você vai ser chamado de exemplo de fé se você, no teu bairro, se você não age a fé? Como que você vai ser chamado de exemplo de fé pela sociedade se você não age a tua fé? Abraão teve que agir a fé. Abraão teve que obedecer à voz de Deus. Não tinha outra saída. Ou ele ficava naquele lugar chamado Harã e morria ali naquele lugar. Hoje muita gente está presa em Harã, presa no vício, presa na prostituição, presa numa vida derrotada, uma vida pessimista, e ela só fica olhando para aquela situação. Ela está presa em Harã. E Deus manda fazer o quê? Sai da tua terra, sai dessa situação. Só que muita gente está apegada. Não tem como você ter algo novo se você está apegado no velho. Não tem como você ter algo vindo de Deus para a tua vida se você não quer largar o mundo. Para a pessoa ter a vida nova, ela tem que abandonar a vida velha. Não é o que está escrito?
Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem perde a vida por minha causa, esse o quê? Achá-la. Então, se você diz assim, pastor, eu creio nessa palavra aí, você vai ser tão abençoado como Abraão foi. Eu não tenho medo de falar isso para você, porque está escrito aqui que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você vai ser tão abençoado quanto. Que é isso, pastor? Não tem como a gente ser abençoado como Abraão, não. Mas Deus vai fazer de você um exemplo aqui na igreja, para a tua família. Hoje talvez nós não temos exemplo, pessoal. É mais mau exemplo do que bom exemplo. É ou não é verdade? Em todo lugar que você vai, nós temos mau exemplo. Pessoas desanimando, pessoas desistindo, desertores, pessoas que não querem a Deus e querem viver o mundo. Aí eu pergunto, você acha justo a gente está lutando na fé, você passar 20, 30 anos da tua vida e depois andar tudo para trás e voltar de novo a comer o lixo do mundo? Você quer isso para você? Então você tem que agir a tua fé. Você tem que agir a tua fé. Os que são abençoados, como Abraão foi, é aqueles que agem a fé, é o que obedece. Como que Abraão obedeceu? Deus mandou ele sair. Essa palavra de Abraão, ela nos mostra duas coisas. Primeiro, você sair dessa vida de marasmo, essa vida de pecado, essa vida mundana. E segunda coisa, entregar no altar o seu Isaac. Sair e entregar. O que é o teu Isaac? Eu não sei. É aquilo que representa a tua geração futura. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele não negou. Abraão, ele abriu mão do seu filho Isaac para agradar a Deus, para mostrar que Deus era o único na vida dele. Então esse nível de fé, pessoal, não é para todos, é para quem crê. Por isso que a palavra diz, os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Os que têm fé. Se você tem fé, então mostre essa tua fé, para que você seja um exemplo aqui nessa igreja. Amém, pessoal? O que Deus tem para fazer na tua vida é maior do que eu posso imaginar. Talvez eu imagine uma coisa para você, mas Deus tem outra, muito maior do que você imagina. Nós não conseguimos calcular o que Deus quer fazer através de você, mas você vai ficar aqui como um exemplo de Deus. E lá na frente você vai contar testemunho dizendo, olha, hoje graças a Deus a minha vida é tão abençoada como Abraão. Você vai abençoar muitas vidas. Amém, pessoal? Tem gente que a gente olha para ela não abençoa a gente, não. Tem pessoas que a gente olha para ela que a gente desanima. É ou não é verdade? São cristãos que desanimam. São crentes que fracassados. Desanima. Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, meu pai, desanima. Mas quando a gente, por isso que Deus falou, olha para Abraão, olha para Jesus. Por quê? Porque foram homens que venceram, que fizeram a diferença. Amém? Guarda essa palavra, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Você tem fé de fazer o que Abraão fez? Você tem fé nesse mês de julho agora, sacrificar o teu Isaac no altar? A tua descendência? Para alguns, o que é o Isaac? Para alguns, representa a tua dependência, o chão dos teus pés. Para alguns aqui, representa o futuro. Amém? Representa o teu dia de amanhã. É isso que representa o Isaac, o amanhã. É isso que representa a fé viva no Deus vivo. O meu justo viverá pela fé. Se a gente conjugar viverá está no passado, presente ou futuro? Futuro. Quando você faz o que Abraão fez, você pega o teu Isaac, tipificado pelo teu sacrifício, pela tua entrega, tipificado pela tua vida no altar. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu amanhã está nas mãos de Deus. Amém? Os que são da fé. A pergunta fica, sem usar exemplo de ninguém, você quer ser um exemplo aqui nessa igreja? Você quer ser um exemplo para a tua família? Você quer ser um exemplo de Deus nesse lugar? Você vai ser um exemplo nesse lugar. Eu tenho fé. Você vai ser um referencial nesse lugar. Você não vai ser só mais um membro de igreja, não.
Quando as pessoas olhar para você, vai ver o teu passado triste, mas vai ver o teu futuro de vitórias. Amém? Porque você confiou o teu futuro nas mãos de Deus. Se você estiver disposto a sair e entrar na vida que Deus tem para você, então Ele vai falar com você o que Ele quer, porque Ele nem mostrou para Abraão o que iria fazer, não. Ele falou, só sai, que eu vou te mostrar. Você tem que estar disposto a obedecer primeiro. Depois Ele vai mostrar para você qual é o teu sacrifício, qual é a tua entrega no altar. Você seja um exemplo no meio da sociedade, porque é o que mais está precisando. Hoje a gente vê mau exemplo em todo lugar. A gente não pode olhar para lado nenhum que a gente vai ver mau exemplo. E sozinho, pensa comigo, sozinho você consegue ser um bom exemplo? Sozinho você consegue ser um bom exemplo? Não tem ninguém que consegue ser um bom exemplo sozinho não, pessoal. Ninguém. Se eu falar tua família, teu casamento, ninguém. Você só vai conseguir ser um exemplo pela fé. Amém? Será que você quer ser esse exemplo? Será que você quer ser abençoado como foi Abraão? Só que para ser abençoado como Abraão, ele não só ouviu não, ele também obedeceu. Deus não pede para você uma coisa que lá na frente você vai ter algo menor. Deus não pede para você uma coisa para te tirar, para te fazer dano, não. Ele pede para você para te provar, Ele pede para você para te abençoar. Amém? No entanto que o segredo do Evangelho é dai e ser-vos-á dado. Só depende de você ser um exemplo. Eu só quero que você seja um exemplo de fé. Eu quero que o teu testemunho corra na televisão, na rádio. Só que se você não fizer nada, como é que vai acontecer isso? Do nada? Do zero? Sem ter atitude nenhuma? É inviável, não tem jeito. Abraão teve que sair, ele teve que deixar, Abraão teve que renunciar. Dói, fere, mas Deus é fiel. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Você tem fé? Vamos ver essa fé no altar de Deus se manifestar, para todo mundo ver em você um exemplo. Hoje talvez ninguém dá nada para você, zombam de você, falam mal de você pelas costas, talvez nem teu filho acredita em você, talvez nem teu marido, nem tua esposa, ninguém acredita em você, mas se você usar a tua fé, você vai ser tão abençoado como Abraão o foi, porque você tem fé. Amém?